Ô, Ana, eu estava lendo aqui um artigo do professor Ide Fukumasu, aqui mesmo da USP, que fala que as diferentes bactérias do rumen podem mudar tudo que a gente sabe até agora da pecuária. Mas eu não entendi nada. Bactéria, rumen. Não entendi. Eu vou explicar pra você. Mas antes a gente tem que abrir o podcast. Oi, eu sou a Ana. Eu sou o Matheus. E hoje a gente está apresentando o CMV em Foco, um podcast da USP FISEA voltado a explicar tudo que a medicina veterinária faz aqui dentro para quem é de fora. Então, Matheus, para eu explicar para você e para o pessoal lá de casa o que é esse artigo, a gente tem que entender que um ruminante é um animal que tem um rumen. Mas o que é esse rumen? Os ruminantes são animais que possuem 3 pré-estômagos e um estômago. O que são pré-estômagos? Pré-estômagos foram a forma que os ruminantes encontraram na evolução para conseguir continuarem sendo apenas herbívoros. Por quê? As plantas, elas têm nas suas células uma camada que a gente chama de parede celular de celulose. Essa parede celular deixa muito difícil para qualquer ser vivo digerir a planta. Então, o que na evolução aconteceu com os ruminantes? Eles desenvolveram um sistema que funciona como um pãozinho de fermentação. Você já fez um pão? Já. Você coloca farinha, açúcar, ovo, um monte de coisa lá em fermento. O fermento é um fungo ou uma bactéria, dependendo do fermento que você usa. É estranho, né? Mas enfim. O que faz? Esse micro-organismo que você colocou no seu pão, ele consome açúcar, libera gás carbônico e eu acho que ele faz fermentação alcoólica. Mas a avó consome quando a gente cozinha, então ninguém vai ficar bêbado comendo pão. Mas enfim. Ele libera essa substância que ele produz e o pãozinho cresce. O rumen do boi é mais ou menos isso. Ele tem vírus, bactérias, protozoários e fungos, tudo misturado lá. Mas o que a gente está estudando agora são as bactérias que fazem um grande papel nisso. As bactérias, elas quebram essa parede de celulose, pegam a celulose, quebram ela e transformam em ácidos graxos livres, que é um açúcar mais fácil para o boi digerir, para o boi absorver. E isso alimenta o boi e deixa ele feliz. Tá. Até aqui eu acho que eu entendi. Mas uma coisa que eu não entendi é... A gente não come capim. O que isso tem a ver com a gente, assim? Então, a gente sabe que muitas pessoas atualmente no mundo, mesmo com o veganismo crescendo, ainda consomem produtos de origem animal, como o leite, a carne e um monte de outras coisas, não é? Então, o que acontece? O valor agregado num produto de origem animal tem como base o tanto que o produtor gastou para ele produzir aquilo, mais o preço para dar lucro para as empresas, não é? O que acontece, pessoal? 70% do custo de produção de algo de origem animal vem da alimentação desse animal. Muito, não é? O que esse projeto vê, então? Ele vê que se a gente conseguir manipular algumas coisas dentro do rumen dos ruminantes, a gente consegue fazer com que o animal coma menos e produza mais, ou a mesma quantidade que ele estaria produzindo, comendo 2 vezes mais do que ele está comendo depois dessa modificação. Isso diminuiria muito o valor que o produtor vai ter que gastar para produzir esse produto. O que isso vai fazer? O produtor do boi, por exemplo, ele vai receber mais gastando menos. Isso vai aumentar o giro da economia, porque o produtor vai ter mais dinheiro para gastar e também o produto vai chegar mais barato no supermercado. Então, as pessoas com menor poder aquisitivo vão conseguir comprar esse produto, assim como nós vamos pagar mais barato. Matheus, então, obrigada de novo por ter voltado aqui com a gente essa semana. Então, semana passada eu estava te explicando sobre o projeto do professor Ide Fukumasu, sobre a microbiota e como a gente pode manipular ela para fazer um animal ser mais efetivo na parte de digestibilidade do alimento. Sim. Você tem mais alguma pergunta para me trazer, alguma coisa assim? Tá. Pelo que eu leio, pelo que eu entendi, já que você explicou, beleza, o boi com as bactérias certas vai custar menos ao produtor, vai custar menos ao mercado. Ok. Mas isso só não vai fazer o produtor colocar mais animais a campo, e isso não pode acarretar em diversos outros problemas, até ambientais, para o ambiente que esses animais são produzidos? Na verdade, não. Porque
Primeiramente, que o Ministério da Agricultura, junto com o Sistema de Bem-Estar Animal, eles limitam a quantidade de animais a pasto ou a por piquete que você pode colocar. Se você colocar muitos animais no mesmo lugar, eles vão começar a brigar, vão começar a bater um no outro por competir por alimento. Então você vai perder, mesmo que você esteja as melhores bactérias dentro do seu animal, porque os animais vão ficar estressados, vão comer menos, vai ter animal que vai ser machucado, então você vai gastar muito mais. Então não é ideal para o produtor fazer isso. Só que o que acontece? Um dos maiores vilões que todo mundo diz na produção animal é a produção de metano e CO2, que os ruminantes eles liberam do próprio rumen quando eles estão digerindo o alimento. Só que o que acontece? A gente consegue, nessa mesma manipulação que a gente aumenta a eficiência alimentar do animal, fazer com que essas bactérias produzam menos gás carbônico e menos metano. Então, teoricamente, seria melhor para o meio ambiente, por efeito estufa, esses animais modificados, do que os animais convencionais. Mas, ok. Como que a gente seleciona essas bactérias? A gente faz a cultura em laboratório e coloca dentro do boi, a gente abre o boi para ver o que ele tem e troca. Como que a gente faz isso? Então, existem diversas formas de fazer isso. Algumas, sim, fazem a cultura, colocam no meio líquido e depois dão para o animal consumir. Alguns outros, eles realmente fazem um teste que eles inserem um tubo pelo esôfago do animal, pegam um líquido ruminal e fazem uma coleta para ver quais bactérias tem e quais não tem. Mas nesse experimento, eles fazem de um jeito completamente diferente. Eles viram que, na verdade, se sabe que todas as bactérias têm um plasmídio, que é um DNAzinho pequenininho, em forma circular, que existem essas bactérias e que elas conseguem passar essas informações de uma para outra através dele. Então, qual foi a ideia desse experimento? Você pega, por exemplo, um gene que aumenta a eficiência alimentar, faz um monte de cópia desse plasmídio usando bactérias, depois tira esses plasmídios da bactéria e coloca tipo numa suplementação animal, sabe? Uma vitamina que você toma, alguma coisa assim. Aí você dá na ração um concentrado energético para a vaca, para o boi consumir, e ele vai ingerir esses plasmídios. As bactérias normalmente captam plasmídios do ambiente e colocam para dentro de si mesmas, que é uma das formas que existe em resistência bacteriana. Tem uma bactéria no meio que ela é resistente, a outra entra em contato com ela e elas trocam o plasmídio como se fosse trocar figurinha. Então, elas vão pegar esse plasmídio que está no meio, que está no ruim agora porque ele ingeriu, e vão colocar para dentro de si. Quando elas colocam para dentro de si, o gene que está nesse plasmídio vai começar a ser expresso e ela vai apresentar a eficiência ou qualquer coisa que você fez esse plasmídio ter. Entendeu? Tá, mas, ok, o que vocês me explicou até agora, isso não vai dar errado, porque vocês não vão deixar várias bactérias nesse processo de seleção, vocês vão deixar várias bactérias resistentes a antibióticos? Na verdade, não. Quando eu disse dos antibióticos, eu só citei uma forma que as bactérias normalmente já usam de troca de plasmídio. Mas nesse projeto não tem nada a ver com antibiótico. O que a gente faz? A gente faz esses plasmídios, coloca eles em bactérias normais, faz essas bactérias ficarem se multiplicando para elas fazerem as cópias dos plasmídios. Aí depois a gente mata todas essas bactérias com algum antibiótico, com alguma coisa, faz uma purificação e pega só esses plasmídios. Esses plasmídios a gente vai colocar num suplemento, como eu falei. Só que esses plasmídios eles não passam de forma alguma, pelo menos a gente espera que não é para passar, a gente tem quase 100% de certeza que não é para passar, um gene de tolerância a antibiótico ou de imunidade a antibiótico, nem de resistência. Então o que ele vai fazer? Ele só vai chegar, a bactéria vai pegar ele lá no meio, colocar para dentro de si e, por exemplo, ele vai ajudar a quebrar melhor a celulose. Esse é o trabalho dele, ele não vai fazer mais nada. Então não tem a possibilidade da gente deixar ninguém resistente a antibiótico. Entendi. Tá, eu acho que eu entendi o projeto, obrigado por explicar. Mas eu queria entender melhor assim, do ponto de vista do professor. Como que ele teve essa ideia maluca? Como que foi trabalhar nessa pesquisa, assim? Entender mais a parte deles. Então eu vou te chamar para ir mais um dia de gravação comigo, você topa? Eu topo. Porque a gente vai conversar agora com o professor Dr. Eide Fukumaço, que ele foi um dos maiores responsáveis pela criação e pelo desenvolvimento desse projeto dentro da FZEA. Vamos lá com a gente? Hoje estamos com o professor da USP FZEA, Eide Fukumaço. Professor, pode se apresentar um pouquinho pra gente? Vamos lá.
Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Edi Fukumasu, eu sou professor aqui da USP em Pirassununga, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, e sou professor do Departamento de Medicina Veterinária. Sou formado em Medicina Veterinária pela USP, tenho doutorado pela USP também e sou professor aqui desde 2009, ou seja, 16 anos. E aqui eu sou responsável pelas disciplinas de Biologia Molecular no ensino de graduação e pós-graduação. E outras áreas que a gente permeia também. Na área de pesquisa, a gente tem algumas linhas de pesquisa, né, principalmente na parte de oncologia veterinária, mas também uma outra linha de pesquisa mais direcionada para a parte de produção animal. Tá? E aí, nessa linha de pesquisa em produção animal, a gente vem nesses 16 anos com um foco bem direto em uma característica que a gente considera muito importante para os sistemas de produção, que é a eficiência alimentar. Né? Eficiência alimentar, de uma forma bem breve, é uma medida que você consegue estimar nos animais que consegue identificar quais são os mais eficientes, ou seja, os que precisam comer menos para produzir mais alimento, ou mais carne, ou mais leite, por aí vai, dependendo do animal. E a gente tem uma linha de pesquisa nesses anos nessa área em bovinos de corte. Bom, em relação ao artigo, esse artigo ele é uma sequência dessa linha de pesquisa que começou lá em 2010, com meus primeiros orientados, onde a gente começou a identificar as vias moleculares de como os animais bons e ruins para a eficiência alimentar divergiam, para a gente poder no futuro conseguir selecionar esses animais geneticamente ou por outros meios, né? E aí a linha de pesquisa foi abrindo outras possibilidades até que a gente chegou agora no mestrado da Camila, né, Faleiros, que é a primeira autora desse trabalho, né, foi o trabalho de mestrado da Camila, onde nesse trabalho da Camila a gente buscou entender mais profundamente qual é a relação do microbioma do trato gastrointestinal desses animais de alta e baixa eficiência, para a gente poder um dia, entendendo isso, modular essa característica nos animais, poder modular e tentar direcionar para que eles tenham uma melhor eficiência, esses animais que não têm esse fenótipo. Em específico, no trabalho da Camila, a gente buscou identificar quais micro-organismos são mais relacionados a essa eficiência, mas também quais micro-organismos podem ser relacionados a um maior controle da emissão de metano, que é um dos grandes problemas dos sistemas de produção a pasto, por exemplo, né? E aí a gente identificou, né, elementos móveis, ou seja, vírus e plasmídeos e outros elementos que estão relacionados especificamente a essas famílias desses micro-organismos. Qual é o objetivo disso tudo, né? A identificação foi um primeiro momento, mas o objetivo final nosso é, a gente identificando esses vírus ou esses elementos móveis, a gente consegue identificar potenciais maneiras de modular esse microbioma, seja com a expressão desses genes de forma exógena, seja fazendo um pré-biótico com essas enzimas que a gente está identificando, para que a gente consiga de fato modular o microbioma e efetivamente melhorar a eficiência alimentar desses animais. E o senhor acha que modulando esse microbioma a gente vai conseguir, por exemplo, ter uma maior produção? A ideia é essa, né? Que não necessariamente a gente consiga ter uma maior produção, pode ser que ocorra isso, mas que se a gente conseguir gastar menos na produção para produzir a mesma coisa, que é um dos princípios de eficiência, se tornar mais eficiente, já seria ótimo. Então, fazer com que o animal que coma menos e produza a mesma coisa, ou produza até mais, é fundamental que a gente consiga fazer isso. E essa é a ideia do projeto, de buscar aprimorar essa eficiência desses animais, né? Então, muito obrigada, professor, pelo seu tempo e por ter nos explicado melhor como o trabalho funciona. E muito obrigada de novo.